Meus queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, para darmos continuidade a essa série de mensagens que nós iniciamos há 2 semanas atrás. Estamos caminhando por essa carta linda que tem falado tanto ao meu coração e eu acredito que falado ao seu também, se você está nos acompanhando. Se você chegou agora, nós estamos estudando essa carta e deixando que ela fale ao nosso coração de uma forma densa e profunda com tudo que Deus tem para nos dizer a respeito dela. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. E hoje o nosso foco será do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Senhor, essa é a tua palavra. Com toda a reverência do nosso coração, nós nos chegamos até ela. E pedimos que nesse momento o Senhor transborde a sua graça e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos conversado aqui sobre esse tema tão bonito, estamos em obras. Ninguém está pronto, querido. Nós não estamos prontos, essa igreja não está pronta, porque a obra de Jesus está sendo feita dia após dia. Na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, você percebe que por mais que você insista e lute, você ainda comete falhas, não comete? Se você for como eu, a gente luta para fazer tudo certinho, mas ainda tem coisas que precisam chegar no lugar. Tem coisas que precisam ser ajustadas, coisas que ainda estão fora do lugar e que o Espírito Santo vai trabalhando e está trabalhando na nossa vida dia após dia. Nós estamos em obra, não estamos completos, não estamos plenos, não estamos perfeitos ainda. Mas não só nós individualmente, como a igreja do Senhor Jesus está em obra. Essa carta, a carta de Efésios, é um texto de Paulo que nos mostra a grandiosidade do que significa isso. Porque essa carta está nos mostrando que Deus está construindo em nós e através de nós a sua igreja. Fazer parte dessa construção, fazer parte do que Deus está fazendo é um grande privilégio para cada um de nós. Quando Deus olha dos céus para cada um de nós e para o nosso coração, o que Ele está vendo é esse monumento lindo e maravilhoso que comporta a presença dEle através do Espírito Santo. Você tem noção que você faz parte do templo do Espírito Santo hoje? Deus habita em nós. Deus está trabalhando em nós. E através de nós, Ele está alcançando outras pessoas para que, somado a nós, participe da construção do que tudo isso de que Deus está fazendo. Gente, isso é lindo demais.
Isso é o que Paulo está contando para aquela igreja que ficou desesperada porque ele estava preso. O grande apóstolo dos gentios, o grande pregador do evangelho, agora encarcerado, como que essa mensagem vai avançar? Como que isso vai passar para tantas pessoas que precisam? E Paulo escreve essa carta e diz para aquela igreja e para aquela região: calma, tudo isso que eu estou vivendo faz parte de um grande plano, de uma grande manifestação do que Deus está fazendo na história. Calma, você faz parte disso. Você foi chamado para fazer parte de tudo isso. E quando Paulo contempla tudo isso, abrindo a sua carta, ele cai de joelhos com uma doxologia linda que começa assim no versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já deu para cada um de nós o que a gente precisa, o que é muito além do material, do físico. E Paulo aqui esboça de uma forma linda um salmo de louvor pelo plano da redenção realizado pela Trindade. Porque Cristo executa, o Espírito Santo aplica isso nas nossas vidas. E tudo isso é um propósito eterno estabelecido por Deus Pai antes que o mundo existisse. Paulo está contemplando isso. E essa contemplação é o que nós vemos na palavra do Senhor, do versículo 3 ao versículo 14. Uma frase só, uma sentença só, sem interrupção. Paulo diz: nós estamos aqui de joelhos para contemplar tudo que o Senhor está fazendo para o louvor da sua gloriosa graça. Hoje nós vamos nos atentar para esse bloco. Porque na semana passada nós vimos o que o Pai fez. Quais foram as bênçãos derramadas de Deus Pai na nossa vida? E se você estava aqui conosco, ou acompanhou, ou ouviu depois essa mensagem, você deve lembrar que nós falamos que a primeira bênção que nós recebemos de Deus Pai é que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e vivemos na presença dEle. Além disso, uma segunda bênção: Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. A predestinação para a adoção que nos torna filhos do Senhor, filhos de Deus Pai. Agora, nesse bloco que hoje vamos olhar, nós perguntamos o que o Filho fez na história. Os verbos estavam no passado, agora os verbos mudam de tempo. E agora o Filho está consumando uma obra. E eu queria convidar você a gravar essas 3 palavras que podem ressignificar a tua vida. As 3 bênçãos que Jesus executa e concretiza com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição: a redenção, a revelação e a reivindicação, segundo o que Paulo escreve aqui nesse texto de Efésios. Mas para a gente entender melhor isso, a gente precisa dar um passo atrás e voltar nesse versículo 6. Porque a gente precisa entender da onde Paulo está avançando com esse texto. Esse versículo 6 fala o seguinte: para o louvor da sua gloriosa graça. Eu quero destacar essa parte final: a qual nos deu gratuitamente no amado. Primeiro, existe um fato interessante aqui. Porque antes de Paulo começar a trazer o foco para o Deus Filho, para Jesus Cristo, ele diz algo maravilhoso que quer lembrar a nossa mente, o nosso coração, sobre a base de onde tudo isso avança. E a base não tem a ver com aquilo que nós somos. A base não é você. A base não é a importância que você tem na sociedade. A base não é o teu status social, as suas habilidades, os seus méritos, tudo que você fez. Eu sou uma pessoa boa, eu sou gente do bem, eu só ajudo as pessoas, eu só faço bem para as pessoas, eu tento ser tudo certinho. Pastor, eu nunca roubei, eu nunca matei,
matei, eu nunca fiz nada de errado, eu nasci na igreja, cresci na igreja. Parece os fariseus da época de Jesus falando: eu sou filho de não sei quem, eu sou neto de não sei quem. E como tem crente que acha que Deus gosta mais de alguns crentes porque o cara nasceu na igreja. Não tem a ver com aquilo que você faz, deixa de fazer, aquilo que você sabe, deixa de saber, o diploma que você pendurou na tua parede, o currículo da tua carreira. Não tem a ver com as habilidades que você tem para cantar, para tocar, para cozinhar, para limpar, para executar planos, fazer projetos. Não, queridos, não tem a ver com você. Paulo faz questão, diante de introduzir Deus Filho na obra da redenção, lembrar-nos que tudo isso vem pela gratuidade da graça de Deus. E sim, ele faz uma redundância aqui. A graça que é de graça alcançou o nosso coração. O que é de graça, gratuitamente chegou até nós. O que é de graça nos alcançou. Ele faz essa redundância para lembrar que nós não temos capacidade de fazer absolutamente nada disso. Nada. Quem faz é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele fala algo bonito aqui. Porque ele diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deste gratuitamente no... Paulo introduz uma expressão bonita aqui. Isso chegou no amado. Ele podia ter usado veio através de Jesus, em Jesus Cristo, no Messias, no Cristo. Mas ele escolhe, inspirado pelo Espírito Santo, essa palavra, no amado. E por que será Paulo está introduzindo isso aqui? Por que será que ele resolveu colocar essa expressão nesse lugar? Porque a base de todas as bênçãos que fluem de Deus Filho para o nosso coração está nessa relação expressa por essa expressão. Agora quem foi redundante foi eu. No amado, expressa a relação de Deus Pai com Deus Filho na Trindade de toda a eternidade. Uma relação onde Deus Pai e Deus Filho, Deus Pai ama Deus Filho de uma forma tão intensa e tão profunda, a sua satisfação está em Cristo. E agora isso transborda da relação da Trindade, e ele diz, não por mérito seu, mas no transbordar dessa relação na história, isso chega a você. Isso chega à tua vida. E parece que eu me lembro dessa expressão em outro lugar no Evangelho. Mateus capítulo 3, versículo 17. Jesus, feito homem, agora está no Rio Jordão. João Batista está prestes a batizá-lo. E quando João Batista o batiza, uma voz do céu brada naquele dia. E o que essa voz diz? O que Deus Pai fala? Este, você pode ler comigo? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a satisfação, todo o prazer. Deus é completo na sua relação com Jesus. Isso tem uma implicação muito forte na nossa vida e por isso que isso é a base para tudo o que vem pela frente. Porque existe um perigo de nós acharmos que nós somos essenciais para Deus e que Deus depende de nós. Existe um perigo de achar que Deus está do céu pedindo por favor para que você o ame. Eu estou batendo a porta, querido, abra, por favor, abra. Você já viu esse apelo em algum lugar? Jesus está batendo na tua porta, por favor, abra. Como se você tivesse capacidade de abrir porta alguma na sua vida. Alguns pastores perigosamente lançam algumas sentenças dizendo que nós somos o centro de tudo que Deus já idealizou e planejou. Eles dizem que Deus precisa que alguém o ame, Deus precisa do nosso amor e da nossa devoção, que Deus nos criou porque Ele precisa ser amado, como se Deus fosse um narcisista carente. Isso é mentira. Alguns expressam ainda dizendo que nós somos a fraqueza de Deus, como se o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e o universo existente fosse fraco em algum sentido. Essa teologia coach tem
ludibriado as gerações mais jovens e tem entrado na nossa cultura de uma forma muito forte, perigosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que eu vejo quando eu olho para esse versículo? Eu vejo que Deus nunca precisou de nós, Deus nunca dependeu de nós, Deus nunca pediu para ser amado, porque Ele não precisa do nosso amor. Ele já é completo e satisfeito na relação que Ele vive desde a eternidade com a Trindade. É por isso que Paulo parte daqui, é no amado que essas bênçãos chegam para a igreja. É no amor de Jesus, de Pai e Filho, que essas bênçãos transbordam para a realidade de quem nós somos como igreja. É na relação trinitária que isso vem ao nosso coração. Não depende do nosso amor, não depende do que devolvemos para Deus, não depende do que fazemos, é por isso que é de graça. Porque é no amado. É lindo pensarmos que somos amados por Deus através de Jesus Cristo, que é o amado do Pai. E é exatamente no amado que Deus nos concede as bênçãos espirituais. Não existe o caminho, a verdade e a vida fora de Jesus Cristo. Não adianta você conversar com alguém aí fora e dizer, essa pessoa é tão boa, e ela fala para mim que acredita em Deus. Não adianta acreditar em Deus se você não se rende ao amado. É por isso que Paulo parte daqui e a pergunta que nós fazemos é quais são as bênçãos espirituais pontuadas por Paulo nesse trecho que vai do versículo 7 ao versículo 12. O que Jesus executou e derramou sobre a igreja na formação desse povo lindo que está aqui essa noite. A primeira delas, acompanhem comigo, é a redenção. Cristo nos redimiu. Isso está expresso no versículo 7 e no versículo 8, dizendo assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Vamos parar por aqui. Aqui tem uma expressão forte, nele temos a redenção. Parece que a gente sabe o que é isso. A gente cantou isso faz poucos minutos. Naquela letra que o Rafa falou que está um pouquinho diferente, do hino lindo, que em inglês é um hino maravilhoso de ser ouvido, quando fala que nós somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, que de cego nos deixou ver a realidade da vida. Nós cantamos que nós temos misericórdia, graça, perdão e a redenção. Mas o que é isso, gente? Você já parou para pensar o que significa redenção? Você sabe de fato o que significa redimir? Esse verbo tão forte, tão importante aqui nessa frase, nesse contexto que Paulo usa. Redimir era um verbo no grego e na cultura daquele local, que significa comprar e deixar livre mediante um pagamento de resgate. Significa livrar alguém de uma dívida que é incapaz dessa pessoa pagar por si só. Então, ele é usado, por exemplo, quando um escravo, ele não tinha condição de sair daquele lugar, ele era escravo e nada podia o tirar daquela condição de escravidão, a não ser que, na cultura romana isso era comum, uma pessoa pagasse o resgate por aquela vida e libertasse ela da escravidão para uma vida de pessoa livre. Escravo, gente, não podia fazer o que queria, não tinha direitos, tinha deveres, não tinha liberdade de ir e vir, não tinha liberdade de expressão. Escravo trabalhava e simplesmente obedecia a tudo o que o seu senhor dizia. Quando alguém pagava o resgate, agora o escravo era livre para se casar, para ter uma família, para comprar uma casa, para ter uma terrinha para plantar. Agora ele passava de uma condição de devedor escravo para alguém livre e para viver a vida como gente, como pessoa. Essa expressão é tão forte que culturalmente, em Roma, ela também era usada para quando a gente tinha alguém que condenado foi para a pena de morte. Ele estava condenado esperando o dia para morrer, porque ele tinha cometido um crime grave. Mas alguém foi o seu resgatador,
Foi alguém que foi lá e pagou o preço do resgate e o tirou daquela condição. Agora ele não morre mais porque o resgate foi pago e agora ele pode ter vida. Pensa na profundidade dessa expressão, pensa no que significa isso. Em hebraico essa expressão é linda, goel. Essa expressão que significa e foi usado tantas vezes para dizer o que Deus fez com o povo de Israel. Quando lá no Egito eles eram escravos, e Deus, o resgatador, foi lá, interviu e tirou aquele povo e os livrou do domínio de Faraó, e nós vemos isso ser replicado na Bíblia inúmeras vezes, para aquele povo nunca esquecer disso. Eu sou o resgate da vida de vocês, eu livrei vocês, vocês não eram povo, agora vocês são povo, vocês não tinham nada, agora vocês têm terra, vocês têm casa, vocês têm família, vocês podem ir, vocês podem vir, vocês podem plantar, vocês têm um Deus, vocês têm tudo que uma pessoa com dignidade precisa ter para viver. Isso é redenção. A gente acha que conhece esses termos, mas quando eles vêm na nossa reflexão, eles se tornam muito mais densos, mais profundos, porque foi isso que Cristo fez com a nossa vida. Uma dívida impagável agora foi paga e nós podemos sair de um status de escravo para um status de livre, uma condição de condenado para uma condição de libertos, salvos, redimidos em Cristo Jesus. Na carta paralela a Efésios, Colossenses capítulo 1, Paulo diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele nos tirou das trevas que dominavam sobre os nossos corações. A gente achava que a ciência salvava, a gente achava que a carreira salvava, nós achávamos que o nosso trabalho nos salvava, que o nosso dinheiro nos salvava, que os nossos relacionamentos nos salvavam, porque nós estávamos cegos pelo domínio das trevas, e agora o resgate veio. Os nossos olhos foram abertos, escamas caíram, e agora nós enxergamos que preço foi pago para que eu tivesse vida. Vida. Uma outra pessoa, uma nova vida, um novo estilo. Agora nós somos libertos da culpa e do poder do pecado. A nossa vontade foi curada, irmão. Nós lutamos sim, mas a nossa vontade foi curada. Em Cristo Jesus, agora a gente enfrenta tudo isso dizendo: eu não vou fazer isso. Isso não combina com a minha vida. Não é assim que Deus quer. Eu acho lindo a visão de João, do capítulo 5 de Apocalipse. Leia em casa esse capítulo. Não precisa se preocupar com as figuras que você não entende nele. Mas olha, imagine isso, viaje com João nesse escrito lindo, e ele fala assim, eles cantavam ali naquele lugar um cântico novo. E que cântico é esse? Eles diziam assim: tu és digno de receber o livro. Ele estava olhando para o Cordeiro, ele estava olhando para Jesus, e de abrir os selos da história, da vida, do desenrolar do plano de Deus, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Essa palavra é redenção. Essa palavra que Deus comprou para Ele, comprou de volta, comprou para si esse povo. Nós saímos da escravidão porque um preço muito caro foi pago pela nossa vida. Você não está aqui agora aleatoriamente, não é fruto das suas escolhas, nem do destino, nem do acaso. Você está aqui porque um dia Deus pagou um preço muito caro por você, um preço de vida, de sangue. Ele olhou nos teus olhos e disse para você: você é meu filho, você é minha filha, eu nunca vou soltar das tuas mãos. Isso é redenção, querido. Isso é redenção. A gente às vezes esvazia a profundidade do que a palavra de Deus traz para nós. Nós somos comprados de volta.
Eu lembro quando nós olhamos Oséias, aquele profeta vivendo aquele drama na tua vida, e Deus fala para ele que a mulher dele o abandona, vai se prostituir, se torna uma prostituta, e ele fala para o profeta, vai até ela, compre ela, liberte ela da escravidão e traga de volta e viva com ela. Para nós, mundo moderno, isso é loucura, mas foi o que Deus fez comigo e com você, nos comprando de volta para Ele, pagando o preço da redenção. Isso é lindo demais. Nós precisamos nos redimir. Nós fomos redimidos, mas como? Como foi feito tudo isso? Olha o que o texto de Paulo nos diz. Nele temos a redenção. Como? Por meio do seu sangue. Ele está falando do amado. Aqui ele está falando de algo que não está na eternidade, que foi sonhado lá na eternidade, planejado por Deus Pai, mas agora ele move os seus olhos lá da eternidade para o presente, para um lugar específico. Agora ele está na Judéia, no Calvário, na cruz onde o amado está pendurado e sangrando. Agora ele está ali dizendo, é no sangue dele que nós temos a redenção. As profecias se cumpriram, ele morreu, ele substituiu a igreja naquela cruz. Ele substituiu você, meu querido. Essa cruz era sua, essa cruz era minha, porque todos os meus erros e pecados sempre apontam para a autonomia da minha vida. Eu sempre quis andar longe de Deus, eu sempre quis fazer as coisas do meu jeito, eu sempre dei de ombros para o que Deus diz, não faça assim. E eu disse, mas eu quero, eu tenho vontade, eu preciso satisfazer os desejos do meu coração. E foi por você que Ele estendeu os braços, foi por você que Ele sangrou até a morte, foi por você que doeu, e doeu muito. Quando nós falamos de redenção por meio do sangue, nós vemos Paulo dizendo no versículo 8, foi esse sacrifício que foi derramado sobre cada um de nós. A bênção dos céus veio sobre você. Não existe desculpa, não existe porquê. Ele já derramou seu sangue, Ele já pagou o preço dos teus pecados, Ele te salvou. Ele te salvou, Ele livrou a culpa do teu coração que você insiste tanto em trazer de volta. Ele livrou você do peso que isso traz na tua vida, que você, hora ou outra, está trazendo de novo para si. Ele já te livrou disso, querido. Para de se culpar do que Jesus já te libertou. Para de te jogar num lugar onde Jesus não te coloca. Comece a contemplar com esse texto o lugar que Deus está te colocando. O lugar que Deus te vê, em Cristo Jesus, Ele derrama sobre você essa bênção maravilhosa da redenção em Cristo Jesus por meio do seu sangue. Hebreus tem um texto lindo que fala sobre isso, ele diz assim, não por meio de sangue de bodes e novilhos, como acontecia no Antigo Testamento, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. E Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de... O que está escrito aqui? Muitos. De todos? Não. De muitos. É curioso que algumas pessoas tendem a achar que sim, em algum momento da história, toda a humanidade vai ser salva. Mas onde nós colocaríamos a realidade do inferno, que a Bíblia diz? Onde nós colocaríamos a realidade da condenação, que a Bíblia diz? Agora, uma coisa mais séria do que isso. Como? Se existe o inferno e a condenação para aqueles que não creem e morrem não crendo, como o sangue de Jesus derramado não seria eficaz para salvar essas pessoas? O sangue de Jesus tem poder e virtude para salvar todas as pessoas que Ele quiser, mas Deus não quis. E é por isso que não está escrito todos aqui, mas está escrito muitos. Lembre do contexto desse texto.
que nós estamos trazendo aqui. Está falando do sacrifício definitivo de Cristo, um sacrifício único de substituição pela vida daqueles que Deus escolheu, daqueles que Deus elegeu, daqueles que Deus predestinou. Sim, tetelestai, está consumado, está pago. Jesus abriu os braços e sangrou por você, que foi eleito por Deus, predestinado na eternidade para ser filho do Pai. Que graça, gente. Que graça que nós recebemos quando nós entendemos isso. Que Ele tirou os pecados com a sua vida para que você pudesse viver. O preço do resgate foi pago. E como isso se desdobra na nossa história pessoal, na nossa vida comunitária, o texto do versículo 7 diz: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o quê? O perdão dos pecados. E aqui a gente desce mais um degrau e vê como isso é bonito. O perdão aqui é uma palavra que eu e você não sabe lidar. A gente acha que sabe. A gente acha que sabe o que é perdoar, mas a gente insiste em tentar colocar um monte de coisa que não é a realidade do perdão. Aquele negócio, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não quero conviver. Eu perdoo, mas eu posso ter o direito de ter essa pessoa longe de mim. Está vendo como a gente não entende nada de perdão? Aqui a palavra é um pouco mais densa. A palavra no original traz uma tradução que melhor seria por remissão. E se você pegar a tradução da NAA ou da RA, é essa palavra que aparece lá no português. Remissão, um verbo tão forte, que tem um significado de levar embora, tirar, desaparecer com aquilo que está causando mal para você. Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Quando um paciente tem câncer e faz o tratamento, ele toma ali a radioterapia, a quimioterapia, ele faz o tratamento medicamentoso, tudo que ele tem que passar com essa doença, a cirurgia. De repente um sino do Hospital do Câncer toca e uma expressão que toda pessoa que tem essa enfermidade quer ouvir: você entrou em estado de remissão. E o que é esse estado de remissão da doença? É aquele estado onde o mal que estava em você já não atua mais no seu corpo. O câncer que estava em você já não tem poder sobre você. Você está curado desse momento do câncer que estava te causando mal. É isso que agora nós podemos olhar para cá como uma bênção espiritual e tentar entender que estado é esse que nós fomos colocados. Um estado de remissão do pecado. O pecado está ao nosso derredor, ele existe, nós convivemos com ele o tempo todo, mas em Cristo e no sangue de Cristo nós fomos redimidos. Deus tirou o pecado da nossa vida, ao poder dele atuar sobre nós, e nós não podemos responder adequadamente em Cristo. Agora nós podemos dizer não. Agora nós podemos dizer: não vou fazer, não quero fazer. Não existe nada que te condene mais, meu querido. Jesus te tornou justo diante de Deus. Deus olha para você, mesmo com seus defeitos que ainda estão sendo trabalhados, e vê Jesus em você. Ele vê o sangue de Jesus em você. Ele vê a graça do amor transbordando em você, trabalhando no seu coração, nos detalhes das suas emoções, das suas vontades que estão fora do lugar. Como é bonito pensar nisso, gente. Nós somos libertos do mundo, sim. Nós somos libertos da morte, do inferno, do diabo. Nós somos libertos da escravidão, do pecado. Nós podemos respirar, nós podemos olhar para os céus e dizer: obrigado, Senhor, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Não existe nada que nos condene. É por isso que Colossenses, Paulo diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus te deu vida, os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. E o que está escrito em amarelo aqui? E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenância
e que nos era contrária. Jesus na cruz rasgou a sua dívida. Aqui é um termo contábil, aqui é um termo da contabilidade. Quando você deve alguma coisa, fica registrado a sua dívida e você está com o nome sujo, porque você é um devedor. Mas é um devedor, não é um devedor qualquer, é um devedor de uma dívida impagável, que você nunca conseguiria pagar. E aí vem alguém que é muito maior que você, e sabe o que ele faz? Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Jesus venceu, Jesus comprou, Jesus pagou. Por isso que ele gritou quando estava morrendo: está pago, tetelestai, está consumado. Nós temos razão para agradecer, queridos. Os nossos problemas se tornam tão pequenos diante da grandiosidade do que nós recebemos em Cristo Jesus. É por isso que eu abri essa série dizendo que as bênçãos espirituais que foram derramadas sobre nós, não existe comparação para elas no nosso mundo físico e material. Porque tudo que Ele fez para nos salvar e nos foi entregue, o perdão dos nossos pecados, a mudança do nosso status, isso já dizia na Bíblia muitos e muitos textos. Olha esse salmo: como do Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Isaías 44, como se fosse uma nuvem, eu varri para longe as suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é perdão. Miqueias capítulo 7, de novo terá compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Se confessarmos, diz João, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pelo sangue do Cordeiro, o perdão do pecado e a redenção chegou até nós. E tudo isso de acordo com a riqueza da graça de Deus. E sabe como isso é aplicado na nossa vida? Olha que coisa linda. Porque quando a gente olha para a grandeza disso, a gente fala: eu não dou conta, pastor. Porque o Cordeiro tirou o pecado do mundo, mas eu ainda convivo com ele. O pecado foi tirado, mas eu luto com ele todo dia. Deixa eu contar uma coisa para você, meu irmão. Sim, a justificação veio num fato pontual do passado, quando Cristo morre naquela cruz e você te torna justo. Mas nós agora estamos num processo de redenção, santificação diário. Por isso que a gente está em obras. Porque agora nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus dia após dia. E aquele dia que você não tem paciência, é Deus te transformando a ter mais paciência. Aquele dia que você está bravo, pode ter certeza que Deus está te mostrando: não é assim que é o melhor jeito de viver, não é isso que Jesus faria no teu lugar. E parece que Ele está te ensinando a ser mais manso, mais sereno, a confiar mais nele, a entregar mais, a duvidar menos, a acreditar que Ele é o Deus do impossível na nossa vida. Situações das mais diversas, a Bíblia chama isso de provas, provações, até de disciplina de Deus, que nos molda conforme a imagem do Jesus Cristo, Deus Filho. Esse processo a longo prazo chamado santificação é o que Ele está fazendo na tua vida. Então mude a perspectiva da tua visão e começa a olhar para tudo isso. Começa a ver como Deus está trabalhando em você, como você é diferente hoje do que você era ontem. Como cada situação que você passa te faz melhor, mais parecido com Jesus. Como Ele está mexendo com você. E Ele derrama isso de duas formas, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Sabedoria é quando os seus olhos são abertos para a verdade, você consegue entender, você consegue compreender, você consegue entender onde tudo isso se encaixa na manhã, na sua segunda-feira, na sua terça-feira, na quarta-feira. Como que eu, redimido, filho de Deus, agora posso viver?
Sabedoria é o conhecimento na prática, é saber aplicar tudo isso na sua vida. E essa palavra entendimento, que pode ser traduzida por prudência, é lindo ver isso. Porque prudência é quando você consegue, pela capacitação de Deus, escolher pela vontade dEle. Sabe como que essa bênção chega na tua vida? Deus te capacita a conseguir escolher pela vontade dEle. Eu preciso mentir, mas eu posso não mentir. E eu quero não mentir. Eu preciso fazer isso, eu sei que não agrada ao Senhor. Mas agora essa bênção veio sobre você e você olha para essa situação e diz: não. Mesmo que eu sofra alguns danos, eu quero a cura da minha vontade. Eu quero viver como santo e irrepreensível diante da presença do Pai. Eu quero viver como filho amado de Deus. Então não faz sentido tudo isso na minha vida mais. Não faz sentido pornografia, não faz sentido prostituição, não faz sentido sexo fora do casamento, não faz sentido a mentira, não faz sentido o ódio, o rancor, a mágoa, a corrupção, não faz sentido a ira, não faz sentido a belicosidade, a falta de gentileza, de amabilidade, a falta de paciência, não faz sentido com a minha vida mais. Porque eu fui salvo de uma dívida que eu nunca poderia pagar. Isso é a realidade de quem eu sou. Rapidamente, ele também derrama sobre nós uma segunda bênção, a bênção da revelação do mistério da vontade do Pai. Versículo 9 e 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Eu gosto muito dessa expressão, porque quando a gente olha para essa bênção que Jesus revelou para nós a vontade de Deus, se você ler os evangelhos, você já vai ver Jesus falando isso. João capítulo 15, versículo 15, Jesus tem um cara a cara, um face to face, tete a tete, com os seus discípulos. Ele olha para eles e fala assim: deixa eu falar um negócio para vocês. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E ele disse assim: deixa eu falar outra coisa para vocês. Eu os tenho chamado de amigos, eu não chamo vocês mais de servos. Sabe por quê? Porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Existe em Jesus uma bênção que abriu os olhos do nosso coração para o mistério da vontade de Deus, o que Deus está fazendo na humanidade. O que Deus está fazendo, o que Deus começou a fazer quando chamou Israel em Abraão, e quando reuniu esse povo diante dele, quando o templo existiu, o tabernáculo, o templo, e todo aquele cerimonialismo que a gente vê no Antigo Testamento, e como isso agora em Cristo foi concretizado, consumado, cumprido, e como tudo isso é uma bênção maravilhosa em Jesus Cristo. Mas o que Deus está fazendo na história, de Gênesis a Apocalipse, Ele está reunindo um povo para si. Mas não é um povo somente dos filhos de Abraão. Agora esse mistério vem à tona. Não são só judeus. São pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Para uma igreja de judeus convertidos, aquilo ficava meio confuso, meio estranho. E Paulo está dizendo: é isso que Deus está colocando no nosso coração, revelando a sua vontade. A igreja está sendo criada, a igreja está sendo redimida, a igreja está sendo formada. Isso é a definição do que é a igreja, essa reunião linda que Deus está fazendo em todo o mundo. E Ele revela isso para nós. Colossenses diz assim, Paulo dizendo da igreja: dela, a igreja, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E olha o que ele fala: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Não é para todo mundo. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória.
É Cristo em vocês, a esperança da glória. Agora preste atenção. Paulo diz assim: você teve os seus olhos e o seu coração aberto para a vontade do Pai. E você entendeu o que Deus está fazendo na história. Sabe o que Deus está fazendo na história? Olha o versículo 10. Isto é, ou seja, qual é o mistério que era oculto e agora nos foi revelado? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nós vimos isso. É inegável, gente, que Jesus Cristo dividiu a história. É inegável que a presença do Jesus histórico, vivo e real, dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. É inegável que quando Cristo entra na nossa vida, Ele divide a nossa história em antes de Cristo e depois de Cristo, nos dando uma nova vida e ressignificando absolutamente todas as coisas. É inegável que Deus, desde a criação do mundo, com o seu plano lá na eternidade, Ele está fazendo convergir. E esse verbo é muito forte. É tão forte que foi uma palavra que Paulo inventou. Ele juntou 3 palavras gregas em uma só, para dizer o que expressa esse mistério da vontade de Deus. E no literal do grego, a gente pode traduzir isso como trazer tudo para debaixo de uma só cabeça, de um só líder, de uma só liderança. O que Deus está fazendo em Cristo é colocando absolutamente todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu senhorio. A verdade que Paulo grita para Efésios e para nós hoje à noite é que Jesus Cristo reina sobre tudo. Jesus é rei, gente, soberano, poderoso, único, exclusivo. Jesus reina e nunca deixou de reinar. Jesus nunca perdeu o controle da história. Jesus nunca perdeu o controle da sua vida. Jesus nunca perdeu absolutamente um segundo sequer daquilo que você passa e vive todo dia. Porque Ele reina. É Ele, é por Ele, é com Ele. Todas as coisas estão sendo convergidas debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo essa frase de Abraham Kuyper, que diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. É meu. Agora coloca a tua vida em perspectiva disso, querido. Você já pensou o tamanho do seu problema diante da grandeza do nosso Senhor? Você já pensou que para nós parece imenso, pesado, duro, árduo, mas quem é rei sobre nós é muito, mas muito, mas muito, mas infinitamente maior do que isso que a gente está passando. É isso que a Bíblia fala quando diz: Ele é capaz de ouvir a tua oração no silêncio do teu coração, e é capaz de te responder e fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pode imaginar. Ele é capaz de te entender como ninguém te entende, nem você mesmo. Ele é capaz de alinhar as suas emoções que estão bagunçadas e complexas. Ele é capaz de pôr paz no caos do teu coração. Ele é capaz de resolver os problemas mais difíceis na realidade humana. Ele é Cristo Jesus, o nosso Rei, que de eternidade a eternidade, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, nunca deixou de reinar. Essa realidade chega na igreja. E nós podemos ver que Deus está reunindo um povo lindo e convergindo todo esse povo para onde? Para debaixo do reinado de Jesus Cristo. A visão disso em Apocalipse 7 é linda. João diz assim: depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O rei está sentado no trono, reinando soberanamente. Ele nunca deixou de reinar. O que é a nossa vida diante da grandeza dele, gente? Eu sei que eu me empolgo, eu grito, eu quase pulo aqui desse púlpito. Porque falar disso para mim resume a minha vida. Não existe nada que seja maior do que a realidade, do que essa frase significa em mim. Eu sou cheio de defeitos, cheio de falha. Tem muita coisa para mudar. Mas um dia Deus me tirou do fundo do poço, na beira do precipício, quando eu estava prestes a cometer um suicídio. E Ele disse para mim: Leandro, você é meu. Sabe por quê? Porque Ele reina. Ele nunca deixou de reinar. Ele nunca abandonou nenhum dos seus filhos. Ele nunca deixou de te amar. Ele nunca deixou de estar com você. Ele nunca deixou de amar você, de cuidar de você, de proteger você. Nós pais, quando nossos filhos não estão bem, parece que o nosso coração é dilacerado. Eu fico imaginando o Wilson e a Thaís, quando passaram por isso recentemente de novo. O nosso coração ele é moído diante da realidade, da possibilidade de perder aquele que a gente ama. Jesus continua reinando, Wilson. Jesus reina, Thaís. E é por isso que todas as coisas estão debaixo do poder, do amor e da graça dele. Isso aqui tem que mudar a nossa vida, gente. Isso aqui tem que mudar a nossa segunda-feira. Isso aqui tem que mudar a nossa terça-feira. Isso aqui tem que mudar a postura que a gente chega no trabalho. Isso aqui tem que mudar a forma como a gente conversa com as pessoas. Isso aqui tem que mudar a forma que a gente olha para as pessoas, que ama as pessoas. Porque isso é a realidade, é a verdade que move os nossos passos. É debaixo disso aqui, um mistério revelado a nós, que nós nos movemos. Para quem não é crente, isso aqui é loucura. Para quem não é cristão, isso aqui não faz sentido. É por isso que eles se entregam para tantas coisas. É por isso que eles se entregam a acreditar que a vida é regida por sorte, por azar, por destino, por horóscopo. Triste coisa é quando vê um Instagram de um crente dizendo filho de Deus, cristão, e está lá assim, Ares. Gente, não. Nossa vida é dele, exclusivamente dele, é só ele que reina. E quando nós cristãos temos essa revelação, um novo mundo desponta à nossa frente. Isso gera em nós esperança, isso gera significado, isso gera sentido, isso gera propósito. Você consegue dormir no pior dia da sua vida e parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para o céu e dizer: eu estarei no meio desse povo de toda tribo, língua e nação, cantando glórias ao Cordeiro que me redimiu, que me salvou e que aplica tudo isso na minha história. E por fim, Jesus Cristo derrama sobre nós a reivindicação. Olha que lindo, gente, concluindo a nossa mensagem de hoje. Versículo 11 e 12. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu queria tomar a liberdade de também pegar uma outra tradução aqui nesse versículo, que para mim, ela está um pouco mais próxima do original. Eu peguei esse versículo da NAA e ele diz assim, versículo 11: em Cristo fomos também feitos. Essa palavra é forte aqui, por isso a reivindicação. A palavra no grego é um verbo muito usado na época de Paulo, klerô, que significa algo como dar ou receber aquela propriedade que é de direito a alguém. Então, a pessoa, ela fazia uma atitude, o klerô, do cleros. E cleros era a propriedade a ser recebida.
que naquela época era chamada de herança. Você recebia aquilo como direito seu. Quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vai vendo que o povo entra em Canaã e as porções de terras vão sendo divididas, não é assim? Cada porção passa a ser a herança de direito daquela tribo, a herança de direito daquele filho. É um pouco dessa palavra que está condensada nesse versículo aqui, que Paulo escolheu a dedo para pôr aqui. É por isso que, para mim, fica muito melhor a gente olhar para essa realidade e entender que a reivindicação é porque nós em Cristo fomos feitos propriedade exclusiva de direito de Deus. Por que de direito? Porque Ele pagou o teu resgate. Ele pagou o preço. Ele entregou a vida dele para você viver. Então agora Ele faz você ser a herança dele. A herança, a propriedade exclusiva dele. Jesus trabalhou tanto isso na vida dos discípulos. Teve uma vez que Ele falou: ninguém pode servir a dois. Não dá. Você vai agradar um e desagradar outro. Você vai se render a um e não vai se render a outro. Você vai obedecer a um e não vai obedecer a outro. Você não foi feito para ser propriedade de dois senhores. Você foi feito para ser propriedade exclusiva de um Senhor. E esse texto termina no bloco de Jesus dizendo: em Cristo nós fomos feitos a propriedade exclusiva de Deus. Nós somos dele. Nós fomos predestinados para sermos propriedade exclusiva de Deus. Não divida o teu coração com nada, querido. Não divida o teu coração com nada que você ache que possa te trazer redenção e te salvar dos seus problemas. Você é de Deus e somente de Deus, propriedade exclusiva comprada pelo sangue do Cordeiro. Você foi salvo, remido por Jesus Cristo. Você não se rende ao dinheiro, à carreira, ao sucesso, à fama ou qualquer outro Deus dessa modernidade que nós vivemos. Isso muda radicalmente a forma como a gente vive. Nós não estamos aqui para acumular riquezas. Não estamos aqui para acumular likes, nem seguidores. Nós não estamos aqui para boa avaliação das pessoas nas redes sociais. Nós não estamos aqui para que tudo seja centrado em nós mesmos. Nós estamos aqui para nos render àquele que é o Senhor e o Salvador da nossa história, Jesus Cristo. E como termina isso? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Depois que você entendeu a redenção, a revelação do mistério da vontade do Pai, a sabedoria e a prudência chegando em você, no seu coração, a cura da tua vontade, depois que você entendeu que Deus já disse: você é meu, e reivindicou a tua vida para Ele, agora você sai por aquela porta para viver a glória de Deus. Glória de Deus é a manifestação da presença do Pai. E nós agora somos chamados para sermos para o louvor da glória, da presença, da manifestação de Deus. Sabe o que significa? Quando você abre a tua boca, a presença de Deus está com você. Quando você faz alguma atitude com alguém, a glória de Deus está com você. Quando você fala, quando você pensa, quando você faz, quando você está sozinho, quando você está acompanhado, você vive para glorificar o nome de Deus. E mais, quando você vive assim, você torna o nome de Deus conhecido, porque a glória de Deus tem a ver com a revelação de quem Deus é através de você. Sim, você, tão defeito, cheio de coisa a ser tratada, Deus se revela através de você. Graça sobre graça que nós recebemos em Jesus Cristo. Eu fecho com uma frase do pastor que eu gosto muito, John Stott, que diz assim: o povo de Deus é a possessão de Deus que vive pela vontade de Deus e para a glória de Deus. Esta é a definição mais bela e mais profunda do que significa ser igreja. Nós estamos em obras, querido.
Nós estamos em obras porque Deus está formando em nós esse povo maravilhoso. Você está em obras. Mas leve para além daquela porta hoje à noite 3 bênçãos que Jesus derrama sobre nós. O amado nos trouxe: a redenção, a revelação e a reivindicação. Que essas bênçãos durante essa semana sejam aplicadas na sua vida. E que tudo ao teu redor mude com a realidade do que isso significa para nós.